Olha só, foi liberada para julgamento a ação que pede a cassação da chapa formada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Agora caberá ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, marcar a data para que esse julgamento aconteça. Na ação, PDT e Avante pedem a cassação da chapa de Bolsonaro, apontando supostas irregularidades na contratação de serviços de disparos de mensagens em massa, isso durante a campanha de 2018. Eleição nos Estados Unidos, o candidato democrata Joe Biden anunciou a criação de um fundo para financiar brigas judiciais por recontagem de votos. Pelo Twitter, Biden declarou o seguinte, ele disse assim, para garantir que cada voto seja considerado, estamos organizando o maior esforço em proteção eleitoral já realizado, porque Donald Trump não pode decidir qual será o rumo da eleição. O povo americano é quem decide. Segundo agências de notícias e redes de TV americanas, Biden tem 253 votos no colégio eleitoral. Faltam 17 votos para os 270 que confirmariam a vitória do candidato democrata sobre Donald Trump. Trump permanece com 214 votos. Ontem, ao comentar a vantagem em estados-chave, Biden disse que sua candidatura caminha para a vitória. Vamos ver. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states when we win. Just the United States of America. Americanos saíram às ruas na noite de ontem pedindo a contagem de todos os votos no país. Veja só. Donald Trump já anunciou que vai pedir recontagem de votos em estados onde ele perdeu e quer suspender a contagem dos votos onde há indicação de vitória de Biden. Ele chegou a pedir o seguinte pelo Twitter hoje, veja só, parem a contagem, stop the count, disse Trump. Manifestantes protestaram ontem do lado de fora de uma instalação eleitoral em Detroit, no Michigan, pedindo que a contagem fosse suspensa. Dá uma olhada. Aqui no Brasil, mais uma vez quebrando uma tradição diplomática de não comentar ou interferir em eleições de outros países, o presidente Jair Bolsonaro disse que a esperança é a última que morre. Bolsonaro é um apoiador declarado de Trump e defensor da reeleição do republicano. Uma última notícia, José Serra se torna réu por suspeita de Caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro no dia da prescrição do caso. A investigação estava no Supremo Tribunal Federal porque, segundo o ministro Gilmar Mendes, fatos alcançavam o mandato do parlamentar como senador e, portanto, ele teria foro privilegiado. Mas, após uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, esse caso foi enviado à Justiça Eleitoral de São Paulo. 3 empresários também se tornaram réus. Deixa eu dar mais uma informação, olha só que legal. A TVT segue com uma série de debates entre candidatos às prefeituras da região metropolitana de São Paulo. Realizado em conjunto com a Rádio Brasil Atual e o portal UOL, o debate de ontem foi com os candidatos de Santo André.
mediado pelo jornalista Glauco Faria. Esse debate reuniu Ailton Lima, do PSB. Vamos ver se a gente consegue rodar as imagens do debate de ontem. Acho que a gente não está conseguindo, né? Bom, foi com Ailton Lima, do PSB, professora Beth Sirac, do PT, Bruno Daniel, do PSOL, João Avamileno, do Solidariedade, Paulo Serra, do PSDB e Sargento Lobo, do Patriota. A íntegra, inclusive, desse debate está disponível no canal da TVT no YouTube, que é o youtube.com/redetvt. E hoje o confronto é entre os candidatos à Prefeitura de Diadema, com transmissão ao vivo pela TVT, pelas redes sociais também, a partir das 8h40 da noite. Tá bom? Vamos agora conversar um pouquinho sobre essas notícias do dia com o Paulo Donizete de Souza, que é editor-chefe da Rede Brasil Atual. Oi, Paulo, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde ao pessoal aí que está nos acompanhando aí pela TVT. Boa tarde, Paulo. Prazer te receber aqui. Vamos falar um pouquinho sobre eleições nos Estados Unidos. Eu vi muita gente comparando esse sistema eleitoral nos Estados Unidos com o sistema que a gente tem aqui no Brasil, muito por conta da apuração de votos, né? Aqui no Brasil a gente tem um sistema eletrônico, poucas horas depois do final, do fechamento de urnas, a gente já tem um resultado. E ali nos Estados Unidos é uma contagem que já se arrasta pelo menos 2 dias, né? E com esses protestos, quero contagem de voto, não quero contagem de voto, isso aqui no Brasil nem existiria, porque é tudo automático, é tudo eletrônico, né? Então é muito rudimentar esse sistema, para não dizer complicado, porque de fato tem a questão dos colégios eleitorais, e tudo isso faz com que a gente não saiba esse resultado. Então é isso, são esses delegados que ficam de um lado para o outro, e a gente ainda não tem o resultado sobre o próximo presidente dos Estados Unidos. Thalita, o que se tem acentuado a cada eleição que passa nos Estados Unidos é que o sistema eleitoral norte-americano ele não é compatível com a fama, né, o rótulo de maior democracia do mundo. Porque além de o sistema ser muito atrasado, né, muito analógico, digamos assim, ele permite que seja eleito um candidato que tenha menos votos do que o derrotado. Né? Isso aconteceu, por exemplo, na eleição passada, na própria eleição do Trump, né? Quando a candidata Hillary Clinton teve 3 milhões de votos populares a mais do que o Donald Trump. Só que o Trump venceu em 304 colégios eleitorais e a Hillary em 227. Então, eu acho que só por aí esse fenômeno já contamina a chamada maior democracia do mundo. Sem contar a insegurança, né? Para você ter uma ideia do interesse dos americanos por esta eleição, já que o Donald Trump venceu há 4 anos e se tornou um dos personagens mais bizarros do planeta, né? Do ponto de vista da diplomacia internacional e do ponto de vista da governança para a coletividade e não só para os seus apoiadores, é que em 2016 foram 130 milhões de votos populares, né, uma participação muito baixa para um eleitorado de 230 milhões de pessoas, e este ano já se espera que serão 150 milhões de eleitores nos Estados Unidos, né, o que daria 65% do total, isso num país em que o voto é facultativo. Né. Em 2016, 75 mil pessoas haviam votado antes do dia da eleição, pelo correio, aquelas pessoas que se antecipam para não correr o risco de não poder votar no dia e tal. E este ano, 4 milhões de pessoas já votaram. E pela imagem que vocês mostraram aí das manifestações dos Estados Unidos, das pessoas que querem apuração voto a voto, 100% dos votos contados, e das pessoas que querem interromper as apurações, já dá para notar quem torce para quem aí, né? Quem que está mais interessado na democracia e quem está mais interessado no tapetão, né? Que é como o Trump já pediu a suspensão de contagem, né, em alguns colégios, né? Então é uma coisa muito
é um sistema que realmente teria de ser revisto para aprimorar a democracia americana, o que eu acho que é muito difícil também, porque o próprio sistema americano sobrevive dessa anacronicidade, sabe? Então, eu não sei, acho que vamos ver por muitos anos ainda, por muitas eleições, essas críticas acontecerem, né? Hoje, por exemplo, nós já temos que o Joe Biden tem 2 milhões de votos a mais do que o Trump, né? São 72 milhões contra 69 milhões e meio, uma coisa assim, né, dos votos populares. Está muito perto de alcançar os 200, está bem mais perto do que o Trump de alcançar os 270 colégios eleitorais, né, inclusive dos 253 que tem agora, para pular para 264 ainda hoje, não está difícil. Então, a eleição, tecnicamente, legítima, falando em termos de legitimidade, a eleição do Biden está muito bem encaminhada, né? O que não significa, do ponto de vista geopolítico, que vai mudar muito a situação do mundo, né? Porque os democratas, o Partido Democrata norte-americano, ele é tão neoliberal e tão agressivo do ponto de vista da geopolítica global que não tem muita diferença. O que faz a diferença é que, pelo menos, as regras do jogo e a institucionalidade dos poderes e do funcionamento dos estados, ela são mais respeitadas, né? Por que o Bolsonaro torce tanto para o Trump aqui no Brasil? Primeiro, porque eles são muito semelhantes, eles dialogam só com o seu público, só com seus apoiadores, não dialogam com o todo, né? Eles não têm projetos de nação, eles têm desejos, né? Na falta de projetos, eles copiam o projeto neoliberal, que é reduzir o tamanho do Estado e estimular o individualismo, a competitividade selvagem entre as pessoas, em detrimento de um Estado forte, seguro e que promova um bem-estar para a coletividade, né, com oportunidades para todos e não só na base da meritocracia, que não tem nada a ver com um mundo tão desigual como o nosso. Então, além desse desejos superarem os projetos, eles também têm em comum a disposição para mentira e para trapaça. Vale tudo para que os desejos desse segmento político prevaleçam em relação à verdade, em relação à maioria, né? E como eu acabei de falar, a prevalência do indivíduo, o estímulo ao individualismo contra a promoção do interesse coletivo como forma de promover o bem comum e as oportunidades para todos. Então, essas são as grandes semelhanças entre o Bolsonaro e o Trump, e são semelhanças nocivas, né, ao que eu costumo chamar de avanço civilizatório do planeta, né? Ambos, né, estão promovendo em suas gestões retrocessos, né? Haja vista, né, o comportamento dos dois no combate à pandemia da Covid-19, né, que é baseada totalmente em inspirações negacionistas, contrárias à ciência, e o mais grave, além de não combater, não ter feito todo o esforço necessário para se evitarem, no caso do Brasil, as mais de 160 mil mortes, né, não tem nenhum projeto para o depois. Não tem um projeto de recuperação da economia. Já não tinha antes da pandemia, porque o país já estava apresentando um desempenho ruim, né, com o desemprego crescendo, com o PIB caindo, né? E com a pandemia, que virou uma muleta para todos os governantes, não só o Bolsonaro, mas todos os governantes de plantão, né? Tudo que der errado vai ser culpa da pandemia e não da falta de projeto, né? Então, com a pandemia, isso se agravou e vai criar um cenário terrível, terrível para o emprego brasileiro em 2021. Terrível para o orçamento dos estados, dos municípios, do país, e não tem um projeto. Não existe
um pensamento, um planejamento, como vai ser por etapas, não teve uma medida concreta de se promover em larga escala a proteção dos atores econômicos, das empresas, dos comerciantes e dos trabalhadores. Então, essas são características também em comum entre o Jair Bolsonaro e o Donald Trump, e que se o Joe Biden não é o candidato dos sonhos das pessoas que querem um mundo melhor e mais democrático, com certeza o Donald Trump é um pesadelo. Sim. Deixa eu recuperar essa questão do questionamento que Trump faz sobre os votos e sobre essa contagem. Chega a ser piada essa postagem que ele faz pedindo parem a contagem de votos. É para dar risada uma postagem como essa. Se fosse qualquer outra nação não desenvolvida do mundo, já haveria questionamento sobre a lisura desse processo, mas é os Estados Unidos, então ninguém questiona, mas chega a ser ridículo uma postagem como essa, né? E eu queria fazer, inclusive, um comparativo... se fosse na Bolívia, a Organização dos Estados Americanos já teria intervindo. Com certeza, já teria se manifestado, né, sobre esse processo, pois é. Queria fazer um comparativo com 2014 aqui no país, porque há de se notar que, apesar dessa narrativa de Trump lá nos Estados Unidos, as TVs americanas não estão alimentando, não estão legitimando esse comportamento de Trump. Até a Fox News, que é mais alinhada a Trump, ela não tem alimentado essa narrativa. E é bem diferente do que aconteceu aqui em 2014, porque logo depois das eleições houve esse questionamento, mas a grande imprensa foi atrás desse questionamento, né? Não rechaçou de imediato esse questionamento dos números da eleição. E daí deu no que deu, né? 2 anos depois a gente viu o processo de golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Tanto é que o PSDB, tão logo terminou a eleição, entrou com um processo no TSE pedindo a cassação da chapa da Dilma e Temer, na época, né? Por abuso de poder político e econômico. Em fevereiro de 2015, o TSE, a relatora do processo, já disse que a ação seria improcedente, o PSDB recorreu e, curiosamente, foi parar na mão do então ministro do TSE, Gilmar Mendes, que reabriu, não só permitiu a reabertura do processo, como relatou haver indícios de que teria havido realmente abuso de poder econômico e tudo mais, né? Isso em 2015. Né? Quando o processo do PSDB foi julgado em 2017, faltando 6 meses para o final do mandato daquela chapa, em tese, o Gilmar Mendes no TSE foi o voto que decidiu contra a cassação. Falou que não havia indícios tão fortes assim para se cassar uma chapa. No entanto, a presidenta eleita já havia sido derrubada 1 ano antes, né, em 2016. Então, a gente está cada vez mais, a cada eleição fica mais evidente o quanto o nosso sistema judiciário ele é contaminado também de interesses políticos que movem determinadas decisões, né? E é isso que vai acontecer agora no julgamento da chapa do Jair Bolsonaro e do Hamilton Mourão. Depois de não sei quantos, desde logo depois da eleição, que a Rede e o PDT e o Avante. Partido mesmo? PDT e Avante. Isso, PDT. Mas é que tem mais 7 ações, né? Essa é uma delas, sim, né? Entraram com essa ação justamente pelo motivo mais escancarado, né, que levaria a uma ação judicial, que foi o uso abusivo de poder econômico para a contratação ilegal de disparos, né, em massa de fake news, também de maneira ilegal, ilegítima, irregular, por meio das redes sociais. Então, foi uma eleição que foi favorecida pela propagação de mentiras, e isso deveria estar sendo julgado. No entanto, hoje, para você ter uma ideia, a composição do TSE é de 7 ministros, 3 deles são do STF. O presidente, o Luiz Barroso, o Luiz Edson Fachin e o Alexandre de Moraes.
em tese, 3 ministros lavajatistas. Então, a situação do presidente Bolsonaro não está tão confortável assim no TSE. O problema é a movimentação política, é de que forma esse julgamento vai ser levado, vai ser acelerado ou vai ser enrolado, porque Você apostaria o Bolsonaro... no Paulo? Olha, eu apostaria que não vai dar em nada, porque o Bolsonaro parece ter mudado de postura nos últimos, de maio para cá, quando ele estava muito mais truculento nas redes sociais, nas entrevistas coletivas, nas reuniões. Então, a truculência dele mostrou a ele que ele não iria longe, porque ele dependia das instituições. Ele não teria o apoio dos militares que todo mundo achava que tinha, ele não teria apoio no sistema judiciário e também poderia perder apoio no Congresso Nacional. Então, ele foi uma pessoa que foi obrigado a capitular um pouco da sua hostilidade, da sua agressividade com os adversários, inclusive o próprio STF, e parece estar tentando conduzir o seu mandato até o final, porque hoje o único grande projeto do Bolsonaro é a sua reeleição em 2022. E o que eu acho deprimente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é que pessoas com esse caráter, com esse perfil político e com essa personalidade, tenham ido tão longe na política. É verdade, lamentável. E a gente vê ali a mesma coisa que acontece aqui, de fato, Trump e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Paulo, foi um prazer conversar com você. A gente se encontra na semana que vem. Se tudo der certo, o Paulo passa a participar sempre às quintas aqui com a gente, comentando as notícias do dia. Então, um beijo para você, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Bom programa.